mandamentos, a tua vontade, porque se não praticarmos aquilo que o Senhor determina para nós, não adianta nada ser apenas um ouvinte. Nós precisamos ser praticantes. Ajuda-nos, ó Deus, que teu Espírito Santo possa estar nos dando estímulo, desejo de realmente ser obediente ao Senhor. Fala, Deus, através da tua palavra. Te agradeço pela presença de cada um essa noite, pelo visitante também, que o Senhor possa estar abençoando e abençoando todo aquele que puder ouvir essa palavra. Quero te agradecer pelo irmão Homero, que ontem fez mais um ano de vida. O Senhor continue abençoando a sua família, que o Senhor esteja com ele, Senhor, ajudando sempre e abençoando a sua vida espiritual. Hoje também a irmã Jéssica está fazendo mais um ano de vida. Que o Senhor esteja também abençoando com saúde, com paz, com alegria, abençoando seu esposo, seu filho, seu lar. Que eles possam continuar adorando o Senhor na tua casa e o pequeno possa crescer e se converter também a ti. Em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essas vidas, obrigado por nós estarmos aqui. Que o teu Espírito possa nos guiar, nos orientar. Em nome de Cristo, amém. Vamos abrir então Romanos capítulo 12. Dando continuidade a esse estudo dessa carta tão rica e complexa. Parece que as partes mais difíceis já terminaram. Não vamos mais encontrar passagens que a gente não sabe exatamente a resposta. E agora entramos numa área que muita gente gosta, né? Que é a área prática. Muitos irmãos, infelizmente, eles falam: não, doutrina, eu não gosto de doutrina, eu gosto de o que eu tenho que fazer, né? E a gente não entende que o que a gente tem que fazer está ligado à doutrina. Se nós fizermos boas obras sem ser baseado na doutrina, a gente não está agindo como cristão, está agindo como qualquer outro tipo de pessoa. E uma coisa interessante é o seguinte, que Paulo ele tem essa distinção nas cartas dele, por exemplo, Romanos de 1 a 11 doutrinário, 12 a 15 é prática, e Efésios, por exemplo, 1 a 3 é doutrinário, 4 a 6 é prática, e por aí vai. Só que ele não abandona, primeiro, na parte doutrinária, muitas vezes ele põe coisas ali práticas. E também na parte prática, ele toca nas doutrinas também, muitas vezes. Ó, façam isso por causa disso, façam isso por causa daquilo. Então, nunca a doutrina e a prática devem ser isoladas. Nunca uma pessoa deve dizer: não, não quero doutrina, eu quero prática. Outro dizer: não, eu quero a doutrina, não quero a prática. Porque tem esses dois problemas, né? Pessoas que praticam boas obras sem ser baseadas na fé cristã, e pessoas que têm a fé cristã decorada, mas que, como os antigos diziam, discutem sobre Deus com os seus copos de uísque e os seus charutos na boca. Também não adianta nada, né? Então nós temos que ter os dois. E Paulo vai mostrar essa importância. Esse capítulo 12, irmãos, é muito lindo. Ele, principalmente no verso 9 em diante, ele se torna uma espécie de miniatura do Sermão do Monte. É algo maravilhoso. E nós podemos dizer que no versículo 1 contém o principal apelo de Paulo nessa carta. Principal. Paulo era realmente um homem inspirado por Deus e tinha uma inteligência extraordinária, que quando ele dá abertura à parte prática da carta, em primeiro lugar, ele faz o apelo mais importante. Daí, desse apelo que ele faz, vai decorrer toda a parte prática. Se nós não atendermos a esse apelo do versículo 1 e 2,
vai por água abaixo. O cristão realmente é chamado a fazer o que está escrito aqui. Primeira coisa que eu queria destacar, que eu tenho falado muito sobre isso, quando essa palavra pois, ela vem entre duas vírgulas, ela significa portanto. Então, na nossa linguagem mais moderna, a frase começa assim: portanto, rogo-lhes que... E aí ele apresenta o apelo. Aí você lê o portanto e fala assim: ué, e daí? O que é portanto? Portanto aqui é tudo. Porque ele vai falar: portanto, pela compaixão de Deus, façam isso e aquilo. O portanto é um elo de ligação entre o que foi e o que virá. E é também, principalmente, o que foi. Porque está dizendo assim: diante de tudo que eu ensinei para vocês, no capítulo 1 até o capítulo 11, baseado na compaixão de Deus, nas misericórdias de Deus, no que Ele fez por vocês, eu apelo a vocês que respondam de tal e tal forma. Por isso que a doutrina é importante. Quando você lê Romanos 1, você vê que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aí ele começa a falar da ira de Deus que se revela sobre toda a injustiça e impiedade dos homens. E aí ele começa a dizer como o homem se tornou praticamente quase como um animal irracional e passou a desobedecer a Deus e viver em todo tipo de pecado, indecência, imoralidade, e começou a cometer todo tipo de idolatria e se tornou uma raça perversa. Mas assim mesmo, o Senhor enviou o Evangelho para eles. Aí vem no capítulo 2, ele fala sobre os judeus que eram orgulhosos, que achavam que guardavam a lei, e Paulo mostra que eles também eram desobedientes. Chega o capítulo 3, ele coloca os gentios e judeus juntos e fala: todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, essa é a situação da humanidade. Todo mundo é pecador, todo mundo está longe da presença de Deus, todo mundo perdido. Mas aí ele fala: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, é o Evangelho. E aí no capítulo 4 ele prova, através de Abraão e Davi, que esse Evangelho ele é pela fé, não por obras. Capítulo 5 ele apresenta a segurança da salvação: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele apresenta: olha, se fomos justificados quando éramos inimigos, quanto mais agora que fomos reconciliados com Ele, seremos salvos por Ele da sua ira. E aí vem o capítulo 6, ele ensina para a gente que o crente não vive mais em pecado, mas deve se entregar a Deus em obediência. Capítulo 7, ele fala sobre a questão da lei, como a lei não é suficiente para salvar ninguém, e o combate do ser humano com a lei, e ele apresenta Jesus como a solução. Capítulo 8, mais maravilhoso de toda a carta, ele apresenta a obra do Espírito Santo e a segurança de salvação. Capítulo 5, 6, 7 e 8 falam sobre a segurança da salvação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No final ele fala: nada pode nos separar do amor de Deus. Aí no capítulo 9, 10 e 11 nós vimos que ele trabalha com a questão da rejeição de Israel e que ele permitiu o endurecimento de Israel. Israel ficou desviado, mas que no final ele vai reconciliar Israel consigo, salvar Israel. E aí Paulo fala: diante de tudo isso, é que eu faço um apelo a vocês. Eu me lembro daquele hino: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Veja, a gente nunca deve pensar que Deus nos deu a salvação, ou nos apresentou a salvação, e nós fazemos alguma coisa para merecê-la, que nós devolvemos o que Ele fez por nós. Nunca. Por
mais que nós façamos, a gente pode devolver o que o Senhor fez por nós. O que Ele fez por nós é superior a tudo. Mas Ele fala, portanto, gente, diante dessa maravilhosa, Ele usa a palavra compaixão. Diante da compaixão, e é traduzido também como misericórdias, está no plural. Diante das misericórdias de Deus que Ele teve para conosco, eu rogo a vocês. O segredo da vida cristã é o quanto nós valorizamos o que Deus fez por nós. Muitos hoje pensam que a salvação é uma coisa assim meio rasa, meio boba. Mas quando a gente entende a profundidade da salvação, o que Deus fez por nós, a gente consegue atender esse apelo aqui. Vocês entenderam? Nada na vida cristã é baseado em lei, em regra, em mandamento, mas é baseado no amor. Nossa obediência é uma resposta ao amor de Deus por nós. É como um casal, por exemplo, que o marido é uma pessoa tão boa que a esposa o ouve com prazer. É a recíproca, é a troca, vamos dizer assim. Ele fez tanto por mim, o que eu posso fazer? E nós vivemos numa geração que os evangélicos parece que, ele fez tanto por mim, mas e daí? Veja, eu vou traduzindo essa versão de uma forma mais atual, mas sem sair do texto. Rogo-lhes, então, portanto, rogo-lhes, irmãos, pela compaixão de Deus, essa é a razão de tudo, e agora vem o apelo dele, que apresentem o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Ele já tinha usado esse verbo apresentar lá em Romanos 6, quando ele falou também, apresentem seus membros para a obediência, apresentem-se a Deus, apresentem seu corpo em sacrifício. Apresentar é um ato, se você quer uma palavra para isso que ele está falando, é consagração. Consagração. Apresentar-se a Deus, como um soldado se apresenta ao seu sargento, seu capitão, para a batalha. Eis-me aqui, Senhor, como Abraão falava, Isaías, eis-me aqui, aqui estou, Senhor. E se apresentar. E ele fala apresentar o seu corpo. A gente não deve pensar aqui que isso aqui está envolvendo somente a nossa parte material. O corpo aqui é um símbolo de todo ser humano. Corpo, mãos, pés, tronco, mente, coração, sentimentos, vontade, raciocínio, é todo o seu ser. Eu creio que Paulo falou em corpo até para combater um pouco da filosofia grega da época, que era tudo alma. Eles diziam, a alma que é importante, o corpo não presta para nada, pode fazer o que você quiser com o teu corpo. Paulo fala, não, quero que vocês apresentem o seu corpo. Quero que vocês apresentem, ele diria hoje em dia, com todo o ser de vocês, com tudo que vocês são, tudo que vocês têm. Apresentem o seu corpo em sacrifício ou oferta. A palavra aqui sacrifício não quer dizer que a ideia de alguma coisa dura e difícil, foi um sacrifício fazer aquilo, não. A ideia aqui é da oferta do animal, ele está usando a linguagem do Velho Testamento, da oferta do animal diante de Deus no templo. A oferta do cordeiro, a oferta do boi, era a oferta. E havia o holocausto. O holocausto era aquela oferta que era toda queimada. Toda ela era entregue. Porque havia outras ofertas que o sacerdote ficava com a parte, que separava algumas coisas, mas o holocausto não, era tudo no altar. E essa é a ideia de Paulo, tudo no altar. E não tem nada a ver com aquilo ali na frente, tá, gente?
Só o altar, eu tenho que ir lá na frente, eu tenho que... Não tem nada a ver. O altar de Deus é espiritual. A ideia é você se apresentar como uma oferta na frente de Deus. Apresentem o seu corpo em sacrifício, em oferta, e aí ele fala, vivo. E é interessante porque ele destoa do sacrifício que ele está se referindo. O sacrifício do Velho Testamento é morto. Os animais eram mortos, não é? Mas aqui ele fala, não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Vocês vão se entregar em oferta a Deus e vão viver para Ele. Se tiverem que morrer por causa da fé, vocês morram por Ele. Mas a ideia é que vocês vivam para Ele e por Ele. É um sacrifício vivo também porque ele é feito por uma pessoa que foi regenerada. Uma pessoa que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, que não está mais morta. Então, eu peço a vocês, e eu queria que vocês entendessem isso, esse apelo é para todos nós. Não tem exceção. É para todos os crentes. Esse apelo não é para o mundo. O apelo para o mundo é crer no Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo. E serás salvo. Esse aqui é um apelo para a igreja, para cada crente. Então é para mim, é para você, e a primeira coisa que a gente deve pensar é, será que eu estou fazendo isso? Então ele fala, eu quero que vocês, e outra coisa, eu rogo a vocês, façam isso. A palavra rogar é mais do que pedir. Ele está como que implorando. Eu imploro a vocês, irmãos. A gente devia sentir o peso dessa palavra. Eu imploro que vocês façam isso. É vital que vocês façam isso. É fundamental. É indispensável. A gente não tem opção de não fazer isso. Como salvos que somos, não podemos fazer outra coisa senão obedecer esse apelo. É uma ordem. É um apelo com força de ordem. Um mandamento. Não tem esse negócio de dizer, não, eu sou crente, mas eu não sou consagrado. Há décadas atrás tinha uma doutrina que dizia que a pessoa recebia Jesus como Salvador, mas não recebia como Senhor. Então ela precisava, ela tinha se convertido, né? Mas agora precisava fazer uns encontros lá para ela poder receber Jesus como Senhor. Isso não existe. Quando você recebe Cristo, você recebe como Salvador, como Senhor, os dois juntos. E isso aqui não é uma experiência a mais, não é uma plenitude do Espírito Santo. Isso aqui é a obrigação de cada crente. Eu rogo a vocês que vocês então se apresentem o corpo de vocês, e vamos lembrar dessa questão do corpo, né? A Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu falei sobre fornicação no domingo, e as pessoas acham, que bobagem, fazer sexo fora do casamento, o que tem? Paulo fala em 1 Coríntios 6, quando você se deita com uma pessoa, você está se fazendo em um corpo com ela. Para Deus é como se você estivesse casando com aquela pessoa. Sexo não é banal, não é brincadeira, embora tenha virado isso na mente das pessoas que praticam sexo como pura diversão, mas o sexo é algo sagrado, é algo assim íntimo, somente de um casal. Não é um casal, não é macho e fêmea, está completamente errado. E não tem conversa. Então, uma das razões também é essa. O meu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim. E Paulo fala lá em 1 Coríntios 6, eu vou pegar o templo do Espírito e deitar com uma meretriz. Quer dizer, eu vou usar meu corpo para ter relação com uma pessoa que, no caso ali é prostituta, mas também qualquer pessoa que não seja tua esposa, teu marido, e eu vou envolver o Espírito Santo nisso. Ele está no meu corpo. Então ele vai participar dessa podridão. É o que estão fazendo.
Então, nosso corpo é santo, nossos olhos não podem ver aquilo que abomina a Deus, nossos ouvidos não podem ouvir aquilo que abomina a Deus, nossa mente não tem que pensar naquilo que Deus odeia, nossos pés só têm que ir para onde Deus abençoa. E se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar dele, né? Não existe aquela desculpa de, não, quero morrer pelo Senhor, quero ir logo, tal, não sei o quê. É templo do Espírito, cuida. Isso faz parte também de não ser glutão, não comer as coisas que não prestam, mas realmente saber se alimentar. Envolve tanta coisa, irmão. Mas nós não somos nossos, nós pertencemos a Cristo e o Espírito Santo tomou conta da gente. E a gente não pode colocar ele em situações vergonhosas para ele. Então, que vocês apresentem o seu corpo em sacrifício vivo, esse corpo, então, todo o nosso ser, tá? Vocês apresentem tudo que vocês são, a mente de vocês, as emoções, a vontade, apresentem lá no sacrifício vivo e santo. O que é santo aqui? Separado, é um sacrifício, uma oferta especial dedicada somente a Deus. A ideia de santidade foi muito reforçada no templo. Tinham lá os utensílios, os talheres, as taças, os copos, as bacias, as bandejas que eram consagradas ao serviço do Senhor. Eles eram considerados santos, aqueles objetos. Mesma coisa, os instrumentos que tocam ali, que muitas vezes são levados pelos irmãos para casa, eu sempre tive a ideia de que o instrumento que serve para adoração a Deus não pode jamais tocar qualquer música que não seja para Deus. Sempre tive essa ideia, apesar de que os músicos são tentados, caem nessa lábia de ter que aprender a música, de ser profissionais e se envolvem em tudo quanto é ritmo mundano. E muitas vezes pegam aquele instrumento que está para se adorar a Deus na casa do Senhor e tocam músicas mundanas para diversão. Para mim, isso é profanação do que é santo. A mesma coisa na nossa vida. Nós viemos para a igreja, vimos para a igreja adorar, mas quando vamos para casa fazemos coisas absurdas. Quando passeamos, quando estamos no trabalho, agimos de forma absurda. Outra coisa, a questão das vestes das irmãs, as vestes das mulheres hoje. Hoje as mulheres praticamente não usam roupa. E tem muitas irmãs que estão indo pelo mesmo caminho. Poxa, se você tem um templo, você como templo de Deus, o Espírito Santo dentro de você, você vai se vestir como uma pessoa mundana, você vai se vestir de maneira imoral para que as pessoas vejam o seu corpo? Você sabia que o corpo não foi para ser mostrado para ninguém, a não ser para o cônjuge? Você sabia que os muçulmanos que estão lá naquela guerra atual lá, já reparou a veste dos muçulmanos? Já reparou as vestes dos palestinos? As imagens mostram como eles se vestem, pois aquela é a veste bíblica. Aquela é a veste, todo mundo em carne, debocha, né? Aquela é a roupa que o Deus queria que todo ser humano usasse, daqui até o pé, sem nenhuma marca, larga no corpo, para que ninguém pudesse sensualizar nada, olhar para nada, ser atraído por nada. Eu não estou falando que a gente tem que vestir como eles, mas a gente tinha que dar um jeito de vestir, de nos vestir daqui até o tornozelo. Com que tipo de roupa que não fosse decotada e nem transparente. Também não adianta nada botar uma roupona enorme transparente. E, infelizmente, irmãos, os evangélicos fazem isso e muitas vezes dentro das igrejas. Graças a Deus isso não acontece aqui, mas tem igrejas que eu já vi que as irmãs vão de qualquer forma para a igreja. Não devia usar em lugar nenhum, muito menos na igreja. Santidade, irmão, sacrifício santo, uma oferta separada. Nós somos do Senhor.
Lembra da plaquinha que o sacerdote usava na cabeça, o sumo sacerdote? Santidade ao Senhor. A plaquinha que vinha escrita assim. É a mesma coisa com relação a nós. Nós somos santidade ao Senhor, separados para Deus, exclusivamente para Deus. Por isso que eu não concordo com o ecumenismo, com esses cultos que envolvem várias religiões, porque nós somos separados somente para o nosso Deus. Não podemos dar louvor a nenhum outro Deus e nem mencionar o nome deles. O Salmo fala sobre isso. Não mencione nem o nome deles. Então é um sacrifício vivo, é a vida toda de uma pessoa viva, é um sacrifício santo. Você se oferta a Deus e só a Deus e a ninguém mais. Você não pertence mais a si mesmo. Eu fico chateado, já ouvi isso umas 3, 4 vezes na minha vida de pastor, quando o irmão chega e fala assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu falo: é mesmo? Então você não devia fazer parte da igreja. Devia pedir logo, nunca falei assim não, mas dá vontade de falar. Devia pedir e sair, porque quem é cristão, ele tem que dar satisfação aos seus irmãos, sim. Principalmente a liderança, então, tem que dar. E os irmãos têm todo o direito de exortar um ao outro, aconselhar um ao outro, conversar, porque nós não podemos fazer o que nós queremos na nossa vida e continuar como membro de igreja. Se nós queremos ser membro de igreja, a gente tem sim que dar satisfação, sim. Se nós fizermos alguma coisa errada, alguma coisa suspeita, e as pessoas vierem: pastor, você foi visto lá não sei aonde fazendo não sei o quê, que história é essa? E eu não posso dizer: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem que explicar. Sacrifício vivo, santo, e agora ele fala: e agradável a Deus. Quer dizer, a oferta precisa ser agradável a Deus. A oferta de um coração que está vivo, de uma pessoa que procura se santificar. Então, se for uma oferta de uma pessoa vivendo em pecado, não adianta. Isaías 1 fala: quando vocês oram, eu tapo os ouvidos. O mundo de vocês está cheio de sangue. Não quero mais que vocês me adorem. Vão embora, não entrem mais aqui. Isso não é uma oferta agradável. É desagradável. Então tem que ser algo que agrade a Deus, e algo que agrada a Deus é sincero, verdadeiro. Você entende isso? Não é toda oração que agrada a Deus. Não é todas as vezes, mesmo nós sendo cristãos, que nós agradamos a Deus. Deus muitas vezes se desagrada de nós, com toda razão. Então a gente tem que oferecer uma vida de verdade, uma vida santa, e que agrade a Deus. Esse agradável a Deus também nos lembra do quê? Obediência. O que agrada a Deus? Que as pessoas obedeçam a sua palavra. Vocês já viram, isso aqui é interessante, ele está falando de sacrifício, né? Vocês já viram vários profetas do Velho Testamento, eles falam sobre isso. Olha, não me adianta vir com ovelha, com cordeiro, você pode matar quando vocês quiserem. O que eu quero é que vocês me obedeçam, que vocês respeitem os seus irmãos, tratem da causa da viúva, sustentem os órfãos, tenham misericórdia, sejam fiéis e obedientes. Isso é o que me importa. Jesus falou, né? Quando você vier à igreja no culto e você souber que alguém tem uma coisa contra você, você deixa lá a tua oferta e vai. Por que ele falou isso? Pois logo na hora do culto, deixar tudo ir lá, ele quis dizer o seguinte: vida cristã, vida devocional, vida de culto não significa nada se a gente tiver uma vida de desavença lá fora. A gente tem que ter uma vida que agrada a Deus. Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Deus falou para Samuel lá: olha, tem tanto prazer o Senhor em holocaustos, isso e aquilo. O que o Senhor pede? Não é que você obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar, porque a desobediência
feitiçaria. Olha o que Deus fala. Desobediência é pior que feitiçaria. Samuel perdeu o reino porque desobedeceu a Deus 2 vezes. E alguém pode falar assim, pô, foi num detalhe, gente, mas Deus é detalhista. Obediência é obediência. Se Ele mandou uma coisa, a gente não pode, não, isso aqui não tem problema, isso aqui Ele mandou, mas exceto isso aqui. Não. Então tem que ser uma oferta que agrade a Deus. E aí ele explica, né? Que é o seu culto racional. Notem uma coisa, ele está se referindo aqui agora a culto. E nós cristãos temos uma mania muito errada de achar que culto é só quando a gente vem na igreja ou na casa de algum irmão e aí tem uma pessoa que começa, e diz, vamos começar o culto. Aí pronto, agora é culto. Aí quando a última pessoa fala amém, acabou o culto. Vamos para casa, ver televisão, nos divertir, acabou o culto. Veja, o apóstolo Paulo aqui, ele começa e ele não está falando de nada do culto. Olha, eu rogo a vocês que na hora das orações vocês sejam assim, que na palavra, que no louvor, que na hora que vocês se reunirem na igreja. Não. Ele está falando da nossa vida inteira. Eu peço a vocês que toda a vida de vocês seja consagrada a Deus. E isso é o culto de vocês. Nossa, o que isso significa? Que só tem uma hora que a gente não está cultuando, quando a gente está dormindo. Algumas pessoas perguntam assim, se eu fizer alguma coisa errada no sonho, eu estou em pecado? Olha, pode ser que sim, vou explicar por quê. Porque geralmente a gente sonha com o que a gente passou durante o dia. O subconsciente capta algumas coisas que a gente viveu durante o dia e aí a gente sonha à noite. Então, por exemplo, se você, um exemplo simples, você sonhou que você estava traindo o seu cônjuge. Você tem que verificar naquele dia se você pensou sobre aquele assunto. Ou se você assistiu filmes falando de traição. Ou se você ouviu alguma coisa. Então, quer dizer, até mesmo dormindo, pode ser que a gente tenha algumas responsabilidades, que tenham acontecido algumas coisas porque a gente semeou. Caso contrário, não tem importância. O que a gente sonha, a gente não é responsável por isso, a não ser que a gente tenha semeado durante o dia. Então ele diz o seguinte, eu falo isso porque eu isentei o sono, né? Mas não completamente. Mas todo o tempo que a gente estiver com a nossa mente funcionando, no momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, é culto a Deus. E a gente não entende isso, e aí o que acontece? A maioria dos cristãos, eles não leem a Bíblia, não oram direito, não ouvem louvores, não cantam louvores. Quando chega no culto, aí, o pessoal está cantando, né? Eu tenho que cantar. Canta. O pessoal parou para orar, né? Eu tenho que orar. Tem a pregação, eu vou ver se eu presto atenção. A única hora, o único momento de culto, às vezes, para muitos irmãos, é só na hora que a igreja se reúne. Eu fico pensando, como o culto é importante, irmãos. E nós estamos numa geração que as pessoas estão desprezando o culto, desprezando a igreja. Mas como é importante, porque se não tivesse o culto, alguns que se chamam cristãos não teriam contato com Deus praticamente nunca. Incrível isso. Olha, eu rogo a vocês que vocês ofertem seus corpos em sacrifício. Este é o culto. Isso muda tudo, irmãos. Você se lembra quando Neemias estava conversando com Artaxerxes? Ele queria ir lá para Israel, voltar lá em Jerusalém para consertar os muros, estava tudo derrubado. E ele orou, o capítulo 1 fala da oração dele, o capítulo 2 ele se reúne com Artaxerxes. Daí, incrível.
Ele era o copeiro do rei. Copeiro não era o garçom, não. Copeiro era o cara que tomava o negócio para ver se tivesse envenenado e morria. Então era uma pessoa de alta confiança, alto escalão. Aí Artaxerxes olhou para ele. Ô Neemias, o que tem em você? O teu semblante está caído, você parece triste. Naquela época ninguém podia comparecer diante de um rei cabisbaixo. Podia ser morto. Era desse jeito. Neemias diz que na mesma hora, enquanto estava olhando para a cara do rei, numa fração de segundo que ele tinha que responder, ele orou a Deus. Eu orei ao Senhor. E aí falei com o rei, e o rei foi e atendeu ele, e mandou ele para lá, para consertar. O que significa isso? Que Neemias estava em culto. Tem uma expressão em latim que os reformadores gostam muito, coram Deo, que significa diante de Deus. No Salmo 16, Davi fala: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, pelo que Ele está à minha mão direita. Nós temos que viver o tempo todo da nossa vida ciente de que Deus está presente, e que a nossa vida é uma oferta para Ele, e que nós estamos em culto. É interessante como a gente muda o nosso comportamento do culto para a nossa casa. No culto a gente se comporta, graças a Deus, né? Começou no culto já, né? A gente se comporta, trata os irmãos relativamente bem, a gente não fala nada de indecente, nem muito menos nenhum palavrão, nada disso. A gente tem o nosso comportamento. Agora, quando vai para casa, conforme o pessoal diz, né? Tira a roupa do crente, bota na máquina de lavar ou bota de volta no cabide, e aí a pessoa começa a falar tudo que não deve falar e fazer tudo que não deve fazer. Um pregador ele comparou, dizendo que a religião não é algo que nós tomamos, a verdadeira religião não é algo que nós tiramos do cabide no domingo e colocamos. A verdadeira religião, ela toma a gente. A falsa religião é uma coisa que a gente toma. Você isso, você aquilo. A verdadeira religião, que é Cristo, toma a gente, de modo que a gente não consegue chegar em casa e tirar, botar no cabide. Está com a gente o dia todo, o tempo todo. Então, o nosso culto, ele diz também, tem que ser racional. Racional, que significa também razoável. A ideia, esse racional tem vários significados, mas a primeira ideia é que o culto tem que ser lógico, ele tem que vir do pensamento, do ensino. Uma mente renovada pelo Espírito Santo que recebe a doutrina bíblica e entende o que é o culto, ele raciocina. Você já viu quanta gente entra nas igrejas evangélicas, não raciocina nada? A pessoa entra, poxa, música bacana, um ar-condicionado legal, poxa, as paredes pretas, que bacana, e todo mundo lá fazendo um showzaço, que som, que música boa, e todo mundo tão bacana, todo mundo me abraçando, eu vou ficar aqui. A pessoa chora, se emociona, se arrepia, eu vou ficar aqui. Aí depois de um tempo, às vezes ela é até batizada já, depois de um tempo você pergunta para ela assim: e aí? O que você faz na igreja? Eu vou lá. Mas quando você está lá, o que você está fazendo lá? Não sei direito. E você é cristão? E como é que foi que Cristo te salvou? E o que é ser um cristão? O que é o Evangelho? Por que você está aqui? Por que esse povo se reúne? Por que sobe uma pessoa ali para pregar? Por que a gente ora? Por que a gente canta? E a pessoa não sabe nada, quer dizer, não é um culto racional. Isso é o que fazem os idólatras. Irmão, tenha paciência. Uma pessoa dizer que uma senhora vestida de um vestido branco lá, ela vai abençoar a gente, isso não tem lógica nenhuma, mas é como vivem os idólatras. Na Índia, já várias vezes, uma criança de 9 anos, de 12 anos, é uma deusa, faz uma fila quilométrica para aquela deusa abençoar a vida das pessoas. Na Índia também tem aquele rio Ganges, né? O Gandhi,
Acho que é Ganges. E todo mundo, olha, rio podre de sujo, todo mundo se banha ali, acho que é Ganges, para poder ser abençoado. Aí tem outro que sobe a escadaria de centenas de degraus, outro se retalha todo, outro acredita em reencarnação. Um dia você é um ser humano, outro dia você é uma barata, depois você é um cachorro, aí depois você volta para ser um ser humano de novo. Nada disso tem lógica, nada disso tem raciocínio. Mas o culto a Deus, baseado na fé cristã, é um culto racional. A razão, gente, é muito importante. Hoje, o mundo perdeu a razão. Não vive mais pela razão. Hoje vive pelo prazer, pela diversão, entretenimento, lucro, farras, festas, alegrias. Só isso. Ninguém raciocina. Para que eu estou vivendo? O que eu vou fazer na minha vida? Você vê nos colégios, adolescentes, somente colégio público, nossa, ninguém está nem aí. Mandar de sentar na cadeira para poder aprender uma matéria é praticamente impossível. Ninguém quer saber de mais nada. Nosso culto é racional, você precisa saber por que você tem um pregador anunciando a palavra. E o que foi que ele ensinou? O povo está tão estranho que você vai numa igreja evangélica que ensina a verdade, outra igreja evangélica que enrola todo mundo, e está todo mundo lá naquela igreja que enrola todo mundo, e a igreja evangélica que fala a verdade está vazia. E está todo mundo lá. E ninguém pensa, ninguém raciocina. Gente, está errado isso aqui, não é possível. Está todo mundo vivendo em pecado, não se ensina a verdade. A mensagem é sempre sobre dinheiro ou sobre algum benefício emocional. Não. O brasileiro tem uma deficiência muito grande de estudar, de se esforçar, de aprender. Infelizmente, nosso país é muito ruim de aprender. Poucas são as pessoas que conseguem chegar a conhecer alguma coisa. O culto é racional. Eu preciso usar a razão. Quer ver? A gente aqui canta para Jesus, não canta? E o católico canta para Maria. Se encontrar um católico e um evangélico na rua, e o católico falar assim, nós cantamos para Maria, vocês cantam para Jesus, qual é a diferença? É a mesma coisa. E muito evangélico vai dizer, é mesmo, né? E não vai saber de uma coisinha bem pequenininha. Jesus é Deus, Maria é uma mulher, somente. Jesus é Deus. Se Jesus não fosse Deus, a igreja evangélica cometeria idolatria todo domingo. Você está entendendo isso? Nós não teríamos direito de cantar louvores a Cristo. Não teríamos o direito, porque se ele fosse só homem, seria idolatria. Só Deus deve receber o culto. Jesus recebe o culto porque ele é Deus junto com o Pai e com o Espírito Santo. Isso é muito importante, culto racional. Eu tenho que pensar. Hoje as pessoas veem para o coração e para as mãos e para os pés. Não passa nem pela cabeça. Mas eu digo para vocês que a verdade que salva e liberta, ela entra na cabeça primeiro. Depois vai para o coração. Depois para os membros do corpo. Você é tocado, não por causa de uma música bonita, por causa de uma fumaça que saiu do chão, por causa da beleza de um templo, mas você é tocado pela verdade de Deus. Pode ser o lugar mais simples que for. A verdade. A verdade deve nos emocionar, porque também tem isso, né? Se você conhece a verdade e nunca sente nenhuma emoção, essa verdade não existe também, você não conhece. É igual as pessoas que falam assim, uma vez eu vi o Martin Lloyd Jones falando isso.
Pessoas que entram na igreja, fazem lá um apelo, a pessoa levanta a mão, vai lá na frente, fria, sabe? Tranquilo. Como se nada tivesse acontecido. Vai lá na frente, recebe a oração, volta, dá uma risadinha. Tá? E ele fala o seguinte: pode uma pessoa saber que é uma pecadora perdida, condenada ao inferno, debaixo da ira de Deus, e não sentir nada? Pode uma pessoa, depois de receber a Cristo, receber uma nova vida, receber o perdão dos pecados, justificação da sua vida, e também não sentir nada? É claro que ela não ouviu verdade nenhuma, ou ouviu e não entrou. Porque também, irmãos, a verdade liberta, a verdade toca. Não adianta também a gente ser, como falava antigamente, ortodoxia morta. Que é você ser ortodoxo é aquele que é fiel doutrinariamente. Você é fiel doutrinariamente, mas você é seco. Não ama Cristo e não faz nada por Ele. Isso também não adianta. O culto é racional. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Por que eu estou nessa igreja e não estou em outra? Tem gente que fala assim: eu nem sei. Você serve qual igreja? Ah, a igreja tal. Você está lá? Eu não sei. Outros falam assim: não, porque rapaz, o pastor lá ele é engraçado a beça, a gente ri a beça quando ele prega. A música lá é fantástica. Tem muita gente indo para as igrejas por causa de som. Culto racional. Essa palavra racional também ela tem o sentido de espiritual. Nosso culto é espiritual. Não temos nada aqui, né? Tem aquela cruz ali, mas está vazia, não tem nada de... Está só lembrando da crucificação. E até se os irmãos um dia disserem: não, pastor, acho que aquela cruz está errada, e conversasse os obreiros, mas tire então a cruz. Eu não fui nem eu que fiz, né, essa cruz. Então o que acontece? O culto espiritual ele não tem elemento nenhum. Hoje nós temos a arca da aliança, nós temos o candelabro, o menorá, nós temos bandeiras, nós temos... Não tem que ter nada disso. O culto é espiritual. As casas... isso aqui não é um templo, isso aqui é uma casa de oração. O templo somos nós. Isso é uma casa de oração. Tem que ser o mais simples possível, com menos adereço possível, porque o ser humano ele é dado às coisas materiais. Ele pode olhar para essa cruz aí e falar: tem que ir lá dobrar meu joelho diante daquela cruz. Não tem nada a ver. O culto é espiritual, portanto ele podemos dizer que é como se ele fosse feito de olhos fechados. A gente não vê nada. A gente adora em espírito e em verdade. É difícil explicar essa parte. Até para o crente, quanto mais para o incrédulo. O culto espiritual não é baseado em sensações, em elemento físico, ou elemento palpável ou visível. É um culto que só o crente sabe dar. Por exemplo, se tem uma igreja reunida, 300 pessoas, algumas estão adorando espiritualmente, outras não estão adorando. Só quem consegue culto espiritual é aquele que realmente nasceu de novo e tem o Espírito Santo vivo. E também significa o culto verdadeiro. Essa palavra também tem ideia, sincero, verdadeiro. Então nós temos aqui o culto que agrada a Deus. Lembrando sempre os irmãos que o culto é o tempo todo. O tempo todo. Mesmo quando a gente estiver trabalhando, que a gente não pode falar com Deus, mas o culto não é só quando a gente está orando. Quando a gente está fazendo um trabalho, a gente está ajudando uma pessoa, a gente está assistindo alguma coisa, a gente está em culto, a vida toda em culto. Inclusive, se você estiver assistindo
alguma coisa, hoje é raro, né? Você ter algum filme decente para ver, você está vendo lá alguma coisa e aparece uma cena que está ofendendo a Deus, que está mostrando um pecado horrendo. Qual a atitude do Evangelho? Mudar o canal ou desligar a TV. Ele está em culto. Não tem uma hora do dia que ele... Outra coisa, você chega numa rodinha de amigos, né? No trabalho, no colégio, está todo mundo falando um monte de besteira e você está lá. Para não ficar sem graça, o que você devia fazer? Sai dali. Porque você está em culto. O tempo todo é culto. Aí você pode falar assim, mas que coisa, eu estou o tempo todo culto, eu aguento culto uma hora, quarta-feira, mas estou o tempo culto. Poxa vida. Se você pensa assim, você não está demonstrando amor a Deus. Porque quando a gente ama, a gente quer estar perto de uma pessoa. Se você acha o culto maçante, já é um péssimo sinal. Tem gente que é assim, não vou em culto de oração não. Sabe por quê? Não tem música, não tem aquele louvor, não tem aqueles instrumentos, não tem. É só reunir lá numa sala e todo mundo orar? Não, é muito chato. Mas quando tem um culto para isso ou aquilo, terça-feira de não sei o quê, quarta-feira não sei da onde, quinta-feira não sei o quê, campanha não sei o quê, propósito não sei o quê, aí lota. Você acha que as pessoas estão indo buscar Deus ou buscar os presentes que Deus dá? Como um cântico recente aí que fala que eu não olho para tuas mãos, quero olhar para tua face. Irmão, quando a gente fala, olha, culto, recentemente a gente teve isso, né? Igreja cheia. Eu fiquei feliz, mas eu falei, Deus, quando não tem nada, as pessoas não vêm. Eu dou graças a Deus pelos que vêm, irmãos, graças a Deus. Mas eu sonho que um dia essa igreja esteja cheia todo domingo. Que poderia estar, se nós tivéssemos um povo evangélico que realmente se interessasse pela palavra de Deus, como ela é. Então a gente para nesse versículo primeiro. Eu poderia, vamos começar o segundo, mas eu vi que estava perto de terminar. Mas então esse verso primeiro, Paulo fala, olha, eu peço a vocês, eu imploro a vocês, baseado na compaixão que Deus teve por vocês, o grande amor que Ele teve, a grande obra que Ele fez, vocês apresentem o corpo de vocês um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oferta a sua vida, diga, não mais eu, mas o Senhor vive em mim. Faça o que tu quiseres, eu me entrego totalmente para que o Senhor me use para o que o Senhor quiser. Não sou meu, não vou ficar me escolhendo, quero ou não quero. Como Jesus falou, olha, se tu não, Senhor, não pode passar esse cálice, Pai, se tu não pode passar esse cálice, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu estou aqui para o que der e vier. E eu quero cultuar o Senhor o tempo todo. Quero te adorar o tempo todo. Quero lançar minhas orações como flechas para o céu durante todo o dia. E aí ele vai falar, né, só para citar, que ele vai pedir para a gente não se conformar a esse mundo e nos transformar pela renovação da nossa mente. Ele já tinha falado do racional, né? Do lógico, do razoável, agora ele fala da mente. Transforme a mente de vocês. Olha a palavra, não se conforme, mas se transforme. Quer dizer, não seja da forma de, mas mude a forma. Transforme, não se conforme com esse mundo. A gente vai ver quarta-feira que vem que isso é uma palavra que é repetida várias vezes na Bíblia. O mundo já é de maligno, o mundo está perdido, está arruinado. O mundo vive no pecado, promove o pecado e a idolatria e toda espécie de perversidade. E a gente não tem que viver concordando com isso e seguindo esse modelo, esse exemplo.
Se nós somos de Cristo, nós não estamos no mundo. Jesus falou uma vez: se aproxima o príncipe desse mundo e ele nada tem a ver comigo. Você deve dizer igual o teu Salvador: o diabo está tentando, não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com ele, então não adianta apresentar o mundo para mim, que eu não quero o mundo, eu quero Deus. Deus e o mundo estão num antagonismo, numa oposição ferrenha. É igual luz e trevas. Luz e trevas não coabitam. Onde a luz chega, a treva vai embora. Quando a luz apaga, a treva toma conta. Não tem meio a meio. Também não tem meio a meio entre Deus e o mundo. Deus amou o mundo, né? Diz a Bíblia. Em que sentido? Deus amou a humanidade. Deus amou o ser humano. Agora, a mesma Bíblia diz: não amem o mundo. E alguém fala: mas Deus amou o mundo. É a diferença do sentido. Quando ele fala não ame o mundo, ele está dizendo: não ame essa perspectiva, esse pensamento que o mundo tem, esse estilo de vida, essa prática abominável. Não ama isso. Não ama o adultério, a fornicação, a mentira, a nudez. Não ama essas coisas, a corrupção, o deboche, o desrespeito. Não ama essas coisas. Transforme sua mente. Tenha sua mente transformada pela palavra de Deus. Que responsabilidade, né, irmãos? Muita gente hoje em dia pega assim: ah, Jesus me salvou, glória a Deus, agora deixa eu cuidar da minha vida. Quando uma pessoa nasce de novo, ela passa a ser serva de Deus. E tem uma extrema responsabilidade diante dele. Mas também não fique desesperado não, porque Deus prometeu ajudar você. A gente não fica sozinho nessas tentativas. Quando Deus vê que a gente está tentando, Ele vai e nos apoia, Ele coloca mais graça na nossa vida espiritual. Ele está conosco. Na verdade, a gente vai descobrir que nós perseveramos na fé porque foi Ele que esteve conosco o tempo todo. Ele nos ajudou. Então não fique preocupado: eu não vou conseguir, é tanta coisa. Busque o Senhor, tenha fé nele, seja dele e Ele vai te ajudar. Senhor, muito obrigado por ouvir Tua palavra santa. E eu te peço, Deus, que Tu nos ajudes a praticá-la. Realmente, a Tua palavra muitas vezes parece tão difícil de ser cumprida. Não porque o mandamento seja duro, ele não é. Ele é leve, ele é suave. O jugo do Senhor é assim. Mas é porque nós somos grandes pecadores. E temos um tentador tentando nos enganar. Temos um mundo perverso buscando a nossa destruição. Por isso às vezes parece difícil. E nós falhamos e erramos tanto. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossas faltas, e ajuda-nos a cumprir a Tua vontade. Que cada um de nós possa entregar nossas vidas no altar do Senhor, para que sejamos consumidos como um holocausto, sejamos todos entregues para o Teu serviço, para o Teu reino. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos. Amém.